Deixa eu só botar aqui que eu só queria aproveitar essa mesa. É interessante porque o título que a gente tem aqui da mesa são oportunidades em criar acesso, que é como o setor privado pode ajudar no Agora Tem Especialista, né? E só para dar uma direcionada na mesa, como eu veria, e para que depois cada um vai falar, a gente vai começar com o Daniel, que depois ele tem que sair, depois a Angélica fala. Eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade não de ver como o privado pode ajudar, no Agora Tem Especialista. Eu acho que a grande oportunidade é você ter um projeto estruturante de integração público-privada. É mais do que você pontualmente ajudar em alguma coisa, você criar um projeto para que você possa ter essa discussão. E aí o que eu tinha pensado é o seguinte: o problema disso aí é que você vai ter que ter uma estratégia, um planejamento e uma execução bem complexos. E vai ter que ter uma liderança e coordenação bem adequada, né? O que seria interessante, que eu tenho acompanhado, né, direto o programa, que eu imagino é o seguinte: começar pela necessidade da sociedade, incluir quais as doenças e que fase da doença você se propõe a cuidar, né? A partir daí você define linha de cuidado. Depois disso você vai mapear a infraestrutura necessária para cuidar dessa pessoa, podendo ela estar no público ou no privado. Trabalhar a integração de dados, criar a infraestrutura necessária para que esse atendimento aconteça, trabalhar a navegação e sempre ter o dado ambulatorial e hospitalar e procedimentos de diagnóstico e tratamento, né? Isso, na minha opinião, é um trabalho bastante longo e complexo, é um projeto de Estado e vai ter que ter revisão constante. Mas a impressão que eu tenho hoje, né, a gente tem conversado, falei com o ministro Padilha também, eu acho que esse projeto do Agora Tem Especialista, a gente falou antes, o ministro Massuda estava aqui, porque ele tem 3 características que eu acho importantes. Ele traz a complexidade do sistema, atenção primária, média e alta complexidade. Ele traz uma ligação público-privada diferente do que a gente já tem. Daniel vive isso no Souza Guiar também, um tipo de interação, né? Você tem uma coisa pontual, eu ajudo em alguns lugares em que você presta um serviço, você tem a parte de OS, seja o que for cuidando, bata branca, bata cinzenta, você tem já, a gente tem aqui as Santas Casas, que tem um papel fundamental no cuidado hoje do doente de média e alta complexidade. Você tem as PDPs, mas essa é uma oportunidade única da gente realmente criar uma integração do cuidado no público e no privado, né, Rogato? Isso aí é uma coisa fundamental. Isso é um negócio super complexo, super difícil, vai levar tempo, mas criar esse ponto de partida, eu acho que parece uma oportunidade única que a gente está tendo hoje. Então, hoje, além de discutir qual o papel que a gente pode ter do sistema privado ajudando no Agora Tem Especialista, eu pensaria em usar esse momento para criar essa mudança estrutural, onde você realmente trabalha uma integração de cuidado entre o público e o privado. E aí a gente vai começar com a fala do Daniel, que depois ele tem um outro compromisso. A gente vai seguir com a Angélica, depois a gente dá a sequência. Daniel, obrigado. E quero agradecer demais. Essa mesa é uma mesa absolutamente excepcional. Não falo isso para agradar, são mesmo. Então, são pessoas que têm hoje um papel fundamental, não só pelo conhecimento, mas pela relevância da posição que eles têm. E, com certeza, são pessoas que vão fazer diferença na saúde desse país. Daniel, está contigo. Bom, queria agradecer ao ministro Nelson Teich aí pelo convite para estar nessa mesa. Estou aqui com a secretária Luciana também, né, Luciana? É muito chique ter de moderador um ex-ministro e presidente do Health Forum, então é uma mesa super prestigiada e ainda mais com a pessoa mais importante para a gente nesse momento, até mais que o presidente da República e que o ministro, que é o Mozart, que é o dono do cofre do Ministério lá do Mais Especialidade. Então, depois vamos aplaudir bastante o Mozart, né, Luciana? Né, fazer uma salva de palmas bem especial para ele. Sou muito grato ao Ministério, porque eles estão fazendo. O Rio de Janeiro e Recife foram as 2 cidades que mais aumentaram
os seus tetos, os valores de repasses financeiros. A gente cresceu com o Hospital do Andaraí, Cardoso Fontes, várias iniciativas dentro mais especialidades, o apoio ao pagamento do Supercentro Carioca, que é a unidade de saúde mais bem avaliada de serviços públicos do país. O Datafolha fez avaliação, Tati, de todos os serviços públicos. O Supercentro Carioca é o serviço mais bem avaliado de todo o país. 97% das pessoas que passam lá avaliam como ótimo e bom. É uma loucura. Mas é óbvio, você pega e coloca uma unidade no padrão que ela tem que ser, fazendo procedimentos pontuais que quase nunca dão errados. Então, cirurgias oftalmológicas, consultas oftalmológicas, um super centro de exame diagnóstico, faz 70% da nossa colônia e da nossa endoscopia da cidade hoje, faz lá dentro, usa exames de ultrassom com biópsia ou com maior complexidade, biópsia de mama, e procedimentos que são muito necessários da população, mas que não têm o desgaste de uma unidade de internação hospitalar, que muitas vezes as coisas não acabam tão bem e que são muito mais complexas. Então tem o primeiro PET scan municipal. Isso é incrível, mas isso merece cuidado, porque o caminho para quebrar um sistema, o caminho para destruir o sistema, é a gente fazer igual a saúde suplementar do Brasil faz, em que a gente não tem controle do que a gente pede, em que a gente tem o maior número de ressonâncias do mundo sendo feitas per capita pelas pessoas que a nossa saúde suplementar cobre. Então, se a gente não tomar cuidado, agora tem especialistas, pode acabar com o Sistema Único de Saúde. E aí eu queria problematizar nessa relação público e privada, que é uma relação que a gente faz muito aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro eu tenho múltiplos modelos de gestão, a gente tem uma PPP no Souza Gás gigantescas, a gente tem muito credenciamento do SUS, a gente tem muitas parcerias com entidades do terceiro setor e entidades privadas para execução de serviços dentro das nossas próprias unidades. Mas se a gente não tomar cuidado com o nosso modelo de financiamento e de remuneração, a gente vai correr um risco muito grande nessa evolução. Então, a primeira coisa que eu queria colocar o Agora Tem Especialistas, é um sucesso, porque tem orçamento entrando, mas ele vai precisar ter um componente futuro e num futuro próximo de gatekeeper e de coordenação de cuidado da atenção primária muito duro. Porque se a gente pedir errado, a gente vai ter problema errado. E depois, Mozart, eu acho que uma das coisas mais geniais que vocês estão fazendo no Ministério lá é acabar com essa história de dar dinheiro sem ter um modelo de financiamento claro. O que eu estou falando? A gente olha o município de Belo Horizonte hoje e olha o município de Porto Alegre e o município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eles recebem um per capita 3 vezes mais, alguns deles 16 vezes mais do que o município do Rio de Janeiro, per capita. Só que a produção deles de média e alta complexidade é muito menor do que a nossa. Mas na série histórica foi se incorporando recursos por N interesses, ou interesses ligados ao próprio secretário. No Rio Grande do Sul teve o secretário executivo, teve o Mandetta como ministro, lá no Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E isso foi gerando uma série de distorções no modelo de financiamento do Ministério, que a gente muitas vezes está remunerando a pessoa ou está tomando a decisão para onde vai o dinheiro de maneira política. E quando o Mozart entrou e a equipe do Ministério, o Massuda, eles começaram a atrelar o recurso financeiro à execução. Então, a gente vai atrelar a execução simplesmente um fee for service? Não, vou atrelar para um conjunto de atividades que estão sendo feitas. A gente vai ter um desafio nesse país de compatibilizar esse sistema do que a gente executa, como a gente paga. O modelo tem que ser escolhido. A gente não pode manter o modelo de decisão política, de acordo político, de partido ou de coisa. A gente pega aqui o governo do estado do Rio de Janeiro, um exemplo. A gente tem o município de Caxias e o município de Nova Iguaçu, recebem 700 e 600 reais per capita.
O município do Rio de Janeiro recebe R$ 27 per capita. Macuco recebe R$ 12 per capita. Se a gente for distribuir recurso via partido, não vai funcionar. E aí, quando a gente olha essa relação com os outros entes federados e com o privado, esse recurso, essa distribuição do recurso, também tem que estar atrelada a uma forma de financiamento clara e que seja indutora da execução de serviços de qualidade. Então, vamos começar, ou agora tem especialistas, com um conjunto de procedimentos, como a gente está fazendo. Legal, ótimo. Só que esse conjunto de procedimentos, ele tem que estar atrelado a um conjunto de recursos que financiem isso que está sendo executado, que consigam cobrir o custo dessa execução e que sejam atrativos para o mercado. E o Ministério está conseguindo fazer isso hoje. A gente vê que a gente já percebe a iniciativa privada, as grandes operadoras, algumas pessoas com dívida, que já começam nessa linha. Mas para procedimentos específicos, para situações específicas. O que muitas vezes deixa o gestor numa situação difícil, o gestor municipal, que nesse momento, como a gente tem déficit de quase todos os procedimentos, qualquer oferta em troca de dívida é um ganho. Mas vai chegar num momento que isso não vai ser mais assim, que essa troca de dívida começar a crescer tanto. Então a gente vai precisar equilibrar essa troca de dívida ou essa relação de pagamento com o setor privado com outras variáveis que não só aquilo que ele produziu. Então, em algum momento, a gente vai ter que falar, olha, eu estou contratando... Vou dar um exemplo que a gente faz no Supercentro, que não vai ferir suscetibilidade de ninguém. E aproveitar que o Gil está aqui na frente, Tais. Eu vou ter que gerar, em algum momento, economia nesse processo. Então, a minha mamografia hoje, ela já tem um software gratuito de inteligência artificial. Eu já sei quais são os exames que têm mais probabilidade de serem câncer. Eu já consigo fazer a biópsia também com inteligência artificial. Você reduz o diagnóstico, a gente reduziu o diagnóstico no Rio de 34 dias para 140 dias, de 140 dias para 34 dias. É incrível, maravilhoso. Economizando, tornando o sistema mais eficiente. No laboratório, a gente pega a tabela SUS e licita com valor abaixo da tabela SUS, então é sempre 30% da tabela SUS, o desconto em cima da tabela, porque a tecnologia foi agregando valor e tornando as coisas mais eficientes, mais econômicas. Hoje, um hemograma que eu fazia manualmente, que custava tanto, hoje a nossa empresa Eldasa, uma das licitadas, joga em Caxias, uma máquina gigantesca e faz milhares de hemogramas todo dia, no custo muito menor. A gente vai precisar, não agora tem especialistas, nessa segunda fase, mas a incentivar tecnologia, agregar tecnologia nesse processo. Então a gente vai ter na minha visão, um terceiro desafio, que é como a gente olha isso que está sendo feito do ponto de vista de tornar o sistema mais eficiente, agregando tecnologia. Nos meus últimos 30 segundos aí que eu tenho para colocar, eu queria só falar que dentro do sistema de saúde, nem tudo que a gente faz por procedimento ou induz por procedimento é positivo. Então, quando se criou a NOB 96, lá, quando se criou o piso de atenção básica, a gente teve uma discussão seríssima. Vamos tirar o pagamento por procedimento da atenção básica, que foi importante. Porque, então o município que faz mais exame era o município que mais ganhava dinheiro na atenção básica, então vamos sair pedindo exame aí para ganhar mais dinheiro. Na NOB 96 a gente virou esse jogo. Isso foi bom. Só que se demonizou uma forma de pagamento que não pode ser demonizada e que é utilizada em todos os sistemas de saúde do mundo. Muitas vezes é necessário que a gente pague por procedimento. Muitas vezes é necessário que a gente induza que o procedimento esteja atrelado a dinheiro. Não estou falando que é para todas as vezes, mas em alguns momentos é necessário que eu atrele a recurso financeiro. Demais, queria dizer que, abrindo essa discussão aqui no Rio, fico muito feliz de poder estar falando do Agora Tem Especialistas,
Mozart, você, o ministro Padilha, toda a gestão, tem contribuído muito para o avanço do sistema aqui no Rio de Janeiro. Minha gratidão é imensa e espero que a gente consiga avançar cada vez mais nessa relação público-privada que acontece em todos os sistemas de saúde do mundo, que a gente comprou essas brigas no passado e que são brigas necessárias, porque tem evidência científica para a gente caminhar desse jeito. Obrigado. Gente, eu vou pedir licença, porque estão os líderes de Estado aí, o prefeito, a gente tem um encontro com o príncipe William, com toda a equipe deles lá. Com licença. Então, boa tarde a todos, a todas. Gostaria de cumprimentar essa mesa, que é uma honra participar e agradecer, Tati, pelo convite de estar aqui, podendo falar. Hoje foi o dia todo falando sobre atenção básica e agora a gente vai falar sobre o Agora Tem Especialistas, um programa que para nós é muito caro. E aí, Mozart, já aproveito aqui a sua presença para parabenizar essa gestão do ministro Lula, do ministro Padilha, a sua gestão, dizendo que há muito tempo o SUS esperava por uma discussão feita essa que a gente está fazendo desde o início desse governo Lula, que é o que é a política nacional de atenção especializada no Brasil. A gente precisava demarcar esse lugar. Na atenção básica, isso é muito demarcadinho, na vigilância a gente sabe muito bem os limites, e a gente precisava fazer essa discussão na atenção especializada, e essa gestão tem feito isso, né, com muita propriedade, com muita responsabilidade. Dizer também o quanto era importante, Mozart, a gente tirar essa discussão da tabela SUS, né, porque todos os gestores fazem, quando é que vai ter o equilíbrio da tabela SUS? Imaginem que é desde 2007 que a tabela SUS nos deve, né, e a gente pensar em atualizar todos esses valores dos procedimentos, não ia ter recurso no SUS que desse conta, né, dessa tabela, e aí essa gestão olha para isso de uma forma diferente, dizendo assim, olhando para a integralidade da necessidade dos usuários do SUS, como é que a gente monta pacotes onde o usuário do SUS ele não precise ir e voltar 5 vezes, 6 vezes para dar conta da mesma necessidade? E é isso que o Ministério da Saúde nos traz quando fala da oferta de cuidados integrados às OCIs. Claro que a gente não tem OCI ainda para todas as linhas de cuidado, mas eu não tenho dúvida de que essas que a gente já tem hoje já cumprem um importante papel na alta demanda que a gente tem. Para vocês terem uma ideia, lá no Recife, a gente fez um mutirão de exames e de cirurgias em 2023 e 2024. Um mutirão que, para sair, foi sofrido, porque na rede própria do Recife eu não dou conta de fazer um mutirão para olhar para um passivo que uma pandemia deixou, né, um mutirão que foi orçado em 51 milhões de reais e que eu precisava da rede filantrópica e eu precisava da rede privada para dar conta disso. E eu precisei publicar um edital 3 vezes para sair um mutirão. No meu último edital, eu não coloquei no valor da cirurgia o pagamento do anestesista. Eu paguei o anestesista por fora, para poder aquele valor ser atrativo para a rede privada, e ainda assim eu não tive um hospital privado que se credenciasse no meu mutirão. Para vocês verem a dificuldade que é, né, de atrair a rede privada, quando a gente fala de procedimentos para o SUS. Mesmo assim, Recife conseguiu tirar 160 mil procedimentos da fila, mas de 23 para 24, 25, a gente fez uma expansão na atenção básica, onde a gente saiu de 59% de cobertura para 80%. Foram 100 equipes de saúde da família mais, e todas essas equipes demandando mais para a média alta. Porque a gente sabe que quanto mais a gente amplia a cobertura na atenção básica, a gente vai aumentar também a demanda por consultas especializadas, exames, cirurgias. E aí, hoje a gente está no momento de olhar para a nossa fila com preocupação de novo, né? E aí o Ministério da Saúde vem com essa proposta dizendo assim, eu estou olhando para você, eu estou olhando de uma forma diferente, os cuidados são integrados, agora o paciente entra por uma fila e ali, em até 60 dias, ele tem que resolver a necessidade dele de exames, porque o que acontece hoje é que ele sai da atenção básica, vai para uma consulta com um especialista, o especialista encaminha ele para 4 exames, quando ele chega no 4º, o primeiro já não vale mais, já não está mais válido. Já faz tanto tempo que ele fez o primeiro, que não dá mais conta, o último.
e com as OCIs a gente pode olhar para isso em até 60 dias, resolver o problema daquele paciente, e eu acho que o caminho é esse. E o melhor, agora, né, a proposta que o ministro traz, Padilha e Mozart trazem, ele diz assim, tá bom, é isso, mas ainda tem mais, né? As OCIs, elas não estão computadas no teto da média alta, a gente paga a OCI por fora, né, o que é muito bom, que torna mais atrativo, né, para a rede filantrópica, para a rede privada, e a gente ainda vai envolver os planos de saúde nisso. E a gente não vai envolver repassando recurso. A gente vai envolver a rede filantrópica, né, olhando para os impostos, olhando para a amortização disso, e para os planos de saúde, a gente vai olhar para o ressarcimento do SUS, né, que a gente sabe o quanto os planos de saúde, né, precisavam fazer esse ressarcimento e nunca fizeram, e agora o Ministério da Saúde, com muita coragem, né, faz essa proposta para todos. E no Recife a gente já começou, a gente já tem 3 aderentes, né, à nossa proposta. O Hospital Santa Amaro, um filantrópico, o IMIP e a Apvida no Recife. A gente está botando muita fé, né, nesse programa, nessa proposta. A gente vê como uma grande possibilidade, sim, da gente olhar para as nossas filas de uma forma diferente. Além disso, o Recife também olha para a sua necessidade, né, na atenção especializada. Nos 4 primeiros anos, a gente olhou muito para a expansão da atenção básica. A gente agora volta a olhar um pouco mais para a nossa rede de média alta. Aqui, a exemplo do Rio de Janeiro, a gente vai inaugurar um grande centro de diagnóstico com 15 exames diferentes, porque a gente sabe que esse é um gargalo. Mas a gente sabe também que a redução das filas não se dá só por ampliação de oferta. A gente precisa fazer uma gestão qualificada da nossa fila, da nossa regulação, do nosso sistema regulatório. E a gente está olhando para isso também desde a atenção básica, para melhor encaminhamento, para encaminhar só o que for necessário. Hoje o Recife oferta 22 especialidades para teleconsultoria com os médicos da atenção básica. A gente sabe que isso ajuda muito a qualificar a nossa fila. E é isso, Mozart, dizer aqui, né, ser testemunha, né, de todo esse movimento que vocês têm feito Brasil afora, envolvendo a rede privada, os planos de saúde, a rede filantrópica, trazendo um elemento novo para a discussão, botando na mesa uma nova forma de fazer, e que a gente tem muita fé e que a gente é entusiasta de que vai dar certo. A gente vai, daqui a um tempo, aí, olhar para as nossas filas com um suspiro, né, maior do que o que a gente consegue ver hoje. Então, era isso. Queria trazer um pouquinho da experiência do Recife, dizer que a gente já começou e que a gente está muito animado, e que a gente conta que isso vai dar muito certo. Obrigada. Queria aproveitar, Josier, que estou lhe vendo agora, a oportunidade de lhe agradecer pela oportunidade de estar aqui na FISUI, eu acho que essa já é o nosso 5º painel do dia. E é muito bom estar aqui, trazendo as experiências do Recife, podendo compartilhar para um público diferente do nosso, né? A gente sempre fala do público para o público, e é muito bom estar nesse espaço aqui. Agradeço mais uma vez o seu apoio, agradeço o convite, está a equipe do Recife toda aqui, para que a gente possa fazer o compartilhamento dessas experiências. Obrigada, pessoal. Obrigado, Luciana. Só corrigindo, Luciana é secretária municipal do Recife, né? Angélica. Angélica tem uma apresentação que ela vai fazer. Alô. Bom, boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui no Rio de Janeiro para tratar de saúde, algo tão importante para o nosso planeta, né? Porque não é um tema simplesmente da cidade do Rio de Janeiro, mas é um tema que a gente tem que trabalhar o universo. O cosmo todo está aqui nesse Rio de Janeiro no dia de hoje. Eu queria muito agradecer a Josier por trazer o Rio Health Forum, essa qualidade de debate, discussão de alta qualidade, para discutir sistemas de saúde, acesso, temas que são estruturantes para o nosso país. E eu ter a honra de estar com o Mozart aqui, estar com o ministro Tais, para mim, é realmente algo muito grandioso, né? Porque existem pessoas que trazem um legado na sua existência nesse planeta. Eu não tenho dúvida que essas pessoas que estão aqui hoje deixam essa trajetória para o nosso país. E eu não poderia deixar de fazer esse registro. Quero agradecer em nome da ANS, da gente estar aqui, um tema provocante, oportunidades em criar acesso como o setor privado pode ajudar com, agora tem especialistas. E eu queria saudar meus colegas de trabalho, que estão aqui na agência, da Gerência de Ressarcimento ao SUS, da nossa diretoria, Braga, eu ex-diretor da agência, eu vi o doutor André Longo aqui também, meu querido,
sempre presidente da agência. Bom, pessoal, falar um pouco sobre isso, eu queria mudar um pouco essa lógica e falar também o que o Tem Especialistas pode ajudar a saúde. O que pode ajudar a saúde suplementar. Também fazer essa discussão do ponto de vista do ciclo virtuoso que a gente está construindo com essa política pública. E isso traz para a gente algo muito importante, que é a discussão no contexto demográfico e econômico no Brasil. Hoje, a gente sabe que o Brasil envelhece, né? Em 2030, a gente tem aí, vai ter 1 a cada 5 brasileiros tem acima de 60 anos. A gente tem uma população idosa que está crescendo de forma importante, graças a Deus, né, que a gente envelhece, e isso é muito importante, um envelhecimento ativo saudável, e ter uma política pública que venha responder esse processo estruturante faz todo sentido. E, graças a Deus, o universo colocou Mozart, colocou o ministro Padilha e o presidente Lula aí para nos ajudar nesse momento que a gente está vivendo no nosso país. A saúde suplementar tem um contexto muito importante para a gente passar, porque quando a gente olha a política pública, a gente tem que olhar o contexto geral. E a gente vem na saúde suplementar nos últimos 10 anos, comparativamente, a gente tem um condomínio de 50 milhões de usuários, mais ou menos, tá, pessoal? Não muda muito essa trajetória, porém, a despesa assistencial do setor, ela aumenta de 118 bi para 258 bi. Isso quer dizer que as pessoas que hoje têm acesso à saúde suplementar estão pagando o dobro para a despesa assistencial. Se nós não fizermos nada nesse processo em relação à estruturação de linhas de cuidado, de organização do setor, de previsibilidade assistencial, a gente sabe que isso vai cada vez mais agudizar e isso vai estourar no sistema de saúde brasileiro, não temos dúvida disso. E aí, a gente tem um desafio comum, porque o SUS envelhece e esse beneficiário da saúde suplementar, ele pode ter o direito de usar o Sistema Único de Saúde. Isso tensiona também a cadeia, né? E essa sustentabilidade, para acontecer, ela tem que ter estratégias, né? A gente tem que pensar em estratégias, e as estratégias precisam vir dessa cooperação entre público e privado e a inovação. A gente vai precisar das mãos para sair do outro lado. O programa Tem Especialistas surge como essa resposta integrada para ampliar o acesso e reduzir filas de espera. Isso é muito importante. A longevidade, que é o caso que a gente está como remédio, né? Trazer a saúde para a nossa população que está ficando idosa, é uma conquista, mas ela exige sistemas de saúde mais inteligentes, interconectados e colaborativos. Esse é o desafio comum e que a gente precisa enfrentar. Então, aqui está o gráfico dos últimos 10 anos da saúde suplementar. A gente tem uma estabilidade no número de beneficiários e as despesas assistenciais vão sendo cada vez maiores, né? Pirâmide etária cada vez maior. E aí traz um desafio importante, que é uma discussão de acesso na saúde suplementar, que é o seguinte: há uma discussão do setor de ampliar acesso à base através de discussões de modelos de negócio, modelos de organização do cuidado e ampliação do grau de escala das operadoras. E olha que interessante que o Tem Especialistas traz essa oportunidade através de um programa, de uma política pública, que aumenta um pouco a escala das operadoras para atendimento da população, ajudando também a gente ter uma sustentabilidade dentro desse universo. Então, acho que isso é uma política de sinergia e que traz para a gente grandes oportunidades. A fragmentação do cuidado compromete resultados e eleva custos, a gente sabe disso. A transição demográfica, existe modelos de atenção e coordenação com foco em valor, e o Tem Especialistas é um exemplo prático de cooperação regulada que une acesso, eficiência e transparência. A gente consegue, através desse projeto, desse programa, caminhar nessa toada. Isso, para a gente, é algo que vai dar muito motivo de orgulho. O Brasil possui um sistema que compartilha, o sistema de saúde, né, que é público e privado, compartilham pacientes, profissionais e desafios. É preciso substituir a lógica de competição, como eu falei, para a cooperação estratégica. E o programa nasce exatamente dessa visão, unindo o SUS e o setor privado para ampliar acesso e acelerar o atendimento especializado, especialmente sob a perspectiva de otimização dos recursos disponíveis para garantir acesso oportuno das redes que estão aí para atendimento tanto do SUS como da saúde suplementar.
Então, a agenda de sustentabilidade deve ponderar, né, no setor de suplementar, ela pondera que, nesses novos produtos, novas formas contratuais que promovam escala, prevenção e cuidado. Mas, diante do envelhecimento da população, ela deve dialogar com a conjuntura do país em relação ao envelhecimento e sua viabilidade estrutural, posto que é um caminho natural e previsível, né? E a gente precisa convergir. E a gente diz que é uma ponte para o futuro, né? O cuidado fragmentado custa caro, como eu falei, entrega pouco valor, e o Tem Especialidade, o Tem Especialistas, nos lembra que o futuro da saúde depende dessas pontes, não de muros, e a integração regulada que encontraremos eficiência e equidade, né? Acho que esse é o mote desse programa. Agenda de acesso e desenvolvimento do sistema de saúde no Brasil. A gente entende que, através do Tem Especialista, a gente consegue promover investimento até nas redes assistenciais. A gente consegue criar essas oportunidades para o setor, né? Então, a gente precisa compartilhar, o resultado ele é coletivo, né? E a gente pode criar um canal de cooperação, né, para ampliar esse acesso e garantir uma jornada do paciente dentro da RNDS, de maneira que a gente possa ter uma estruturação de um sistema que possa realmente refletir a avaliação de uma política pública e a organização do cuidado de toda a população do Brasil. Se a gente conseguir que a Rede Nacional de Saúde possa conectar as informações de pacientes atendidos tanto do SUS quanto da saúde suplementar, a gente pode consolidar e viabilizar um único histórico clínico nacional e fazer um monitoramento disso, e isso dá, de alguma forma, eficiência para o setor, para o sistema. A tecnologia ela não vai andar sozinha, então a RNDS precisa caminhar junto e através do programa, o programa utiliza também a rede como foco de potencializar o uso da rede e a adesão à rede, isso é muito importante, isso ajuda também na construção da política de Estado. E a gente sabe que não dá para caminhar sem estar junto. Então, a gente vê aqui que a luz vai chegar dessa cooperação estratégica e que a gente chega do outro lado, todos juntos, caminhando nessa direção. Hoje, o Tem Especialistas está caminhando muito na lógica do que acontece em Singapura, China, Japão. Eu falei aqui do modelos do Integrated Health Clusters, né, que conecta, lá em Singapura, né, conecta atenção primária, hospitais e saúde digital sob uma mesma governança. Na China, né, tem também a integração por meio de redes inteligentes e telemedicina de alta escala com interoperabilidade nacional. E isso também é uma visão do nosso Tem Especialistas. E o Japão vem aí com programas de assistência integrada, por meio de monitoramento, né, e reforça a urgência de estruturas de políticas conjuntas. Lá no Japão, eles fazem essas políticas conjuntas público-privada. E aí acho que isso também está em diálogo com que as grandes potências no Brasil, no mundo, né, do ponto de vista de inovação, de tecnologia, né, e de até poder econômico, estão aí, de alguma forma, trazendo, e a gente está caminhando nessa lógica junto com eles. A gente quer, né, viver mais e melhor, esse é o objetivo, né? O desafio do envelhecimento é também uma oportunidade para redesenhar o futuro da saúde. Quando o SUS e a saúde suplementar caminhar juntos, o país ganha escala e eficiência e humanidade. O Tem Especialista mostra que é possível transformar dívidas, né, no cuidado, dado em conhecimento, em integração em valor público e o início de uma nova cultura de cooperação. E, no final, eu queria deixar essa mensagem para todo mundo, que a saúde é a tradução mais bonita da vida em sociedade, e o Tem Especialista é a prova que, quando unimos propósitos, ampliamos o cuidado, o país inteiro vai ganhar. É uma política que fortalece a sustentabilidade da saúde suplementar, promove a eficiência e cuidado assistencial no uso dos recursos de saúde, impulsiona o desenvolvimento do sistema de saúde e da economia do país, porque uma coisa está atrelada à outra, integrando o segmento privado às soluções de acesso com transparência e valor público compartilhado. Desejamos que os líderes do setor de saúde possam ver como uma oportunidade esse processo, possam ver como ganho de eficiência, de melhoria, de trazer também, não só colaborar com o sistema, mas também ser beneficiado, de alguma forma, também do ponto de vista de organização e de estruturação. Que a gente possa caminhar juntos nesse propósito. A ANS está à disposição para auxiliar no que for necessário,
contando sempre de mãos dadas com o Ministério da Saúde. Muito obrigada. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com essa mesa tão importante, representando a OSP, Associação de Hospitais e Serviços de Saúde de São Paulo, que é filiada à Federação Brasileira de Hospitais, a FBH. Bom, a gente, como associação hospitalar, hoje representa lá no estado de São Paulo aproximadamente 1.000 hospitais, entre públicos, privados e filantrópicos. São 33 mil estabelecimentos de saúde com quinés ativos ali no nosso estado. E, de antemão, a gente sempre gosta de reforçar que é muito bom saber que existem iniciativas de financiamento para a saúde, tanto privada quanto pública. Esse programa do Ministério da Saúde, o Agora Tem Especialistas, veio de bom tom para melhorar essas fontes de financiamento. A gente que trabalha no setor filantrópico já está acostumado, de certa forma, a lidar com o SUS, a tratar com o SUS, né? Tanto é que lá em São Paulo, no estado, a gente teve a incorporação da tabela SUS paulista e foi uma coisa com adesão imediata e instantânea e uma implantação bem rápida. Tínhamos algumas dúvidas no início dessa implantação, mas que foram sanadas e hoje já é uma realidade lá no nosso estado. A tabela veio, aumentou os tetos de recebimento dos hospitais, quem produz mais acaba também sendo melhor remunerado e conseguiu equilibrar várias contas, né? Então, uma briga lá da FEOSP, o Rogatti que está aqui, sempre muito atento a isso, sempre muito disposto a trazer novas fontes de receita aí para os hospitais. Mas, como a OSP, a gente também representa hospitais privados e a gente anda todo dia visitando 2, 3 hospitais, a maioria endividado, quebrado, com dificuldades financeiras. O grande questionamento deles é com relação ao abatimento da dívida, né? Eu tenho uma dívida tributária, eu devo imposto, muitas vezes esse imposto eu nem sequer penso em pagar, porque eu tenho que pagar minha folha de pagamento amanhã, tenho que pagar os médicos, tenho que pagar, às vezes, os distribuidores de remédios que me protestaram. E aí eu tenho que produzir alguma coisa para poder compensar um imposto que, para mim, às vezes até estava esquecido. E os hospitais privados, eles têm uma diferença do hospital filantrópico, que a maioria não recebe receita SUS, pelo menos aqui não no estado. Então, a gente, quando tem uma certidão negativa que está positivada, a gente não tem esse problema de repasse, de receber. Os planos de saúde, as operadoras continuam nos pagando normalmente. Então, foi uma grande fonte de questionamento, isso, né, quando foi lançado o programa. E aí eles procuram a associação, a gente acaba procurando o Ministério da Saúde, muito bem recebidos lá no Ministério também, e parece que agora o Ministério está lançando a segunda fase aí do programa, que aí você acaba conseguindo gerar crédito que entra como receita. E aí, gerando crédito como receita, os hospitais privados passam, né, a ver maior valor no programa. A tabela SUS paulista lá aumentou aí, em algumas situações, a receita dos hospitais e muito lá no estado de São Paulo. Foi uma coisa que revolucionou aí dos filantrópicos. Outra questão importante é até a dificuldade de hospitais privados de entenderem como que funciona o SUS, né? Sempre foi uma divisão, como você falou agora há pouco, muito grande. Sempre teve um muro entre o que era SUS, o que era privado, o que era filantrópico. E aí a gente tem que quebrar essas barreiras, né? Quebrar, como a gente está fazendo aqui agora, trazendo informação, trazendo debates, conscientizando os hospitais, mas que a gente pense no programa como maneira de realmente gerar receita para esses hospitais. O hospital privado, hoje no Brasil, grande parte são vinculados às próprias Unimeds, grande parte das operadoras de saúde do interior, porque a gente tem que pensar saúde não só nos grandes centros, que nem no Rio, no município de São Paulo, a saúde acontece aí também no interior. E muito interior tem hospital de Unimed, que muitas vezes é a única operadora lá da cidade, né? E às vezes os hospitais que estão lá privados também acabam tendo sua maior receita, e aí eu digo, tanto os filantrópicos quanto os privados, em atendimento de Unimed. Então, isso a gente vê com bons olhos ter mais uma fonte de receita para o hospital. O que a gente tem orientado
que os hospitais estudem sobre o programa, os jurídicos também procurem se conscientizar com relação a isso, porque ainda há muitas dúvidas aí do programa, mas que eu acredito que vai ser muito aprimorado e vai trazer muitos resultados. Não tenho dúvidas que o setor de saúde privado ele é muito ocioso, em grande parte, ele tem leitos ociosos, profissionais remunerados muitas vezes por hora, e esse profissional lá fica 12 horas no hospital e acaba não produzindo o suficiente também para gerar aquela receita. Então, a gente vê com bons olhos, mas com essas ponderações, né? Acho que é importante criar esse conceito aí do que o hospital gera de receita aí para ele. Tá bom? Bem, então, eu só vou, em cima do que você falou, Mozart, Priscila, um projeto como esse, ele sai para você ir ajustando ao longo do tempo. É impossível você ter alguma coisa perfeita na largada. Então, acho que o grande mérito de você disparar um processo desse, o primeiro é que você pode gerar uma mudança estruturante do sistema. E a segunda é que quando você bota para rodar, é que você começa a ver as dificuldades e às vezes até as oportunidades. Então, o que eu acho que é fundamental nesse momento é todo mundo ter a tranquilidade de entender que problemas existem. E que isso não pode ser uma crítica. Isso tem que ser uma crítica no sentido assim, isso aqui tem que ser melhorado. Isso aqui não está tão bom para mim. Será que dá para a gente fazer um ajuste aqui? Sem esse nível de cooperação e tranquilidade, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Né? Então, eu acho que é interessante a tua fala, porque naturalmente, quando você bota um projeto desse, você vai... E como é tudo muito heterogêneo, isso é uma outra coisa que a gente descobre num país como esse, nenhum projeto é médio. Você vai ter que ver características de cada lugar, de cada prestador, de cada situação, e você vai tendo aquilo vai evoluindo e você vai fazendo os ajustes. Então, acho que essa cabeça de você botar para rodar, para ver o que acontece, para ir fazendo ajustes ao longo do caminho, isso é fundamental. Sim. E nunca tratar isso como uma reclamação, mas como um processo em andamento. De forma alguma. A gente tem visto aí que o Ministério dialoga bastante com as entidades, né? A gente sempre eles fazem eventos, a gente acaba conseguindo fazer reuniões de um dia para o outro, que é um grande mérito do Ministério, isso. Um acesso é muito bacana lá, é muito acessível você conversar com os técnicos do Ministério e poder passar isso para os nossos associados. Mas é que nem a própria tabela SUS paulista, a gente já ouve dentro dos filantrópicos até a necessidade de já rediscutir ela para melhor. Ela é muito boa, né? Tem alguns pontos a melhorar, mas a gente já está já nesse nível. 3 anos depois, a gente já chegou nesse nível. E é muito dinâmico, né? A saúde toda é dinâmica, a gente também aprimora as filas, o que o governo do Estado tem feito lá, de qualificar melhor as filas também. E o Ministério da Saúde deu um grande passo que a gente sequer imaginava, né? Sempre se discutiu muito o que é privado, o que é público, e mesmo sendo um governo de esquerda, ter feito esse passo foi fundamental, porque é muito óbvio, é muito necessário que você use toda a expertise e ociosidade do setor privado para atender o SUS. Isso é um passo gigantesco que foi dado, e acho que é como falei antes, estamos aqui para poder debater, para poder qualificar cada vez melhor esse tipo de sistema, e a gente poder chegar em denominadores comuns que atendam a todos, né? Com o resultado final sendo o bom resultado na saúde pública. Ciro, acho que a tua fala na sequência é a ideal, né? Porque aí você já complementa tudo que o Anísio falou, né? Muito obrigada. Queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Em nome do ministro Nelson, cumprimentar todos os demais aqui da mesa. Se possível, colocar a minha apresentação. Obrigada. Muito obrigada. Nós trouxemos aqui, queria agradecer também a nossa equipe que está aqui com a gente, que faz com que o dia a dia lá na Secretaria aconteça. Muito obrigada a todos vocês. Nós trouxemos aqui as oportunidades que nós trabalhamos para ampliação de acesso, né, para o programa de especialistas, né, média e alta complexidade, e pensando também num acesso com qualidade, né, pensando
no paciente como centro do cuidado e todas as estratégias que nós trabalhamos para ampliação de acesso no Estado de São Paulo nos últimos 3 anos. Eu sempre gosto de trazer o panorama do Estado, porque realmente é um Estado diferenciado em termos de acesso a serviços próprios. Nós hoje temos 206 unidades próprias, né, entre hospitais, ambulatórios e rede Lúcio Montoro, e beneficiários da tabela SUS paulista, que são aqueles hospitais que nós repassamos com recurso através de convênios SUS, são mais 800 hospitais de alta e média complexidade. A produção SUS hospitalar nos últimos 12 meses foi de 2.800.000 internações e 1,5 bilhão de procedimentos ambulatoriais. Então, realmente, São Paulo ele traz uma pujança muito grande em termos de saúde pública, né, do SUS. São 60 mil leitos SUS, quando a gente fala na gestão estadual e municipal, 30 mil sob gestão estadual, e desses 30 mil, pelo menos 15 mil estão na rede própria, né. 180 mil postos de trabalho vinculados à Secretaria de Estado da Saúde, e aqui, obviamente, a gente não diferencia mais na Secretaria de Estado servidor de não servidor, né? Nós entendemos que todos são pagos com recurso SUS, então são trabalhadores e trabalhadoras do SUS. Nós estruturamos a ampliação de acesso a serviços de alta e média complexidade no Estado em 5 grandes pilares. A primeira questão é a questão da regionalização, acesso integrado e regionalizado, a ampliação do financiamento, que entendíamos que era extremamente necessário para que a gente conseguisse ampliar o acesso e fazer com que nossas filas andassem, a ampliação, o desenvolvimento de parcerias, que no Estado de São Paulo sempre foi muito presente, né? Então, a parceria público-privada no Estado de São Paulo, nós somos pioneiros nisso, e eu sou muito grata ao Ministério da Saúde de ter trazido essa pauta, né, para o centro do debate, porque parecia que a gente era o patinho feio da história, né, em usar tanto privado, e agora, sendo um governo de esquerda, vocês estão realmente nos ajudando bastante nessa discussão. Também temos a questão da educação permanente e continuada, né, que nós temos um programa de residência de que forma, né, 6 mil médicos e profissionais de saúde, e também temos um eixo de transformação digital. Pensando aqui no nosso programa de regionalização, foi o primeiro grande projeto que nós iniciamos dentro da Secretaria. Fizemos mais de quase 40 encontros nas nossas 17 regionais, e como grande resultado desse projeto, que é uma escuta ativa das regiões, onde a gente colocou na mesma sala prestador de serviço, município, o Estado, para que a gente conseguisse realmente verificar quais são os grandes gargalos assistenciais, verificar aonde que mais a gente tinha mais problema mesmo de acesso ao serviço especializado. Nós conseguimos, a partir desse debate, dessa discussão, sairmos com a ideia da tabela SUS paulista, ou seja, não basta só melhorar a eficiência, a efetividade, mudar a forma de financiamento, a gente precisa colocar recurso na saúde. E a tabela SUS paulista foi resultado desse debate. O IGM, que é o incentivo à gestão municipal para a atenção básica dos municípios, e também planejamos novas unidades, que eu vou mostrar aqui para vocês muito rapidamente. Por que nós fizemos e modificamos a forma que nós repassamos recurso para a atenção básica no Estado de São Paulo? Nós fizemos uma avaliação, cerca de 14% das nossas internações hoje são por causas sensíveis à atenção primária. E isso, nos últimos 3 anos, deu 2 bilhões de reais. Então, é muito importante que a gente modifique a atenção primária dos municípios para que ela seja mais resolutiva, e a gente só vai conseguir isso injetando recurso com base em resultado, né, em indicadores. Nós temos alguns indicadores de resultado, uma parcela fixa e uma variável, né, de repasse de recursos para os municípios, e são indicadores como vacinação, aferição de pressão, consulta pré-natal, indicadores também relacionados a arboviroses. Para se ter uma ideia, anteriormente se repassava algo em torno de 200 milhões do programa da atenção básica para os municípios, por parte do recurso estadual, e nós estamos fechando
o ano de 2025 com quase 700 milhões de reais, mas vinculados ao alcance desses indicadores. E como grande resultado, né, esse programa se iniciou no início de 2024, então já tem um pouco mais de um ano e meio, nós tivemos uma ampliação da cobertura vacinal, assim, que realmente foi muito grata essa surpresa, né? Então, vou dar um exemplo aqui, tríplice viral, a gente tinha 78%, aumentamos para 98% de cobertura vacinal, então esse foi um golaço também da nossa gestão. E aí a gente fala aqui do financiamento da atenção especializada, que é a tabela SUS paulista. A tabela SUS paulista, simplesmente ela, vou até passar aqui um pouco. Com essa valorização. Mas para vocês entenderem o que é a tabela SUS paulista. Ela repassa com recurso estadual um adicional à produção das entidades filantrópicas. Nós já colocamos nessa tabela, nesse programa, né, de ampliação de acesso, 7 bilhões de reais. Ela deu início em 2024, então ela também tem um pouco mais de um ano e meio. Então, como exemplo, um parto normal, que a tabela SUS paga R$ 443,40, a gente repassa R$ 2.217 para a entidade. É isso, a gente está falando aqui de um fee for service, né? Então, é claro que tem todas as limitações do fee for service, mas a gente colocou uma série de condicionantes. Ou seja, o hospital precisa colocar a sua vaga para regulação, né, do Estado, precisa também apresentar programas de qualidade, é claro que não num primeiro momento, mas a partir do terceiro ano de implantação da tabela SUS paulista, e a gente faz toda a FPO junto com o prestador, para que ele direcione o atendimento para aquilo que a gente realmente precisa dentro das nossas filas. E com isso a gente teve um aumento, principalmente em cirurgias eletivas, cirurgias complexas, que chega a 40%. Então a gente teve agora, em agosto, um recorde de 3 milhões de cirurgias eletivas no estado de São Paulo, que foi um incremento de 40%. Isso que é? É acesso, né? As filas estão andando, realmente as pessoas estão tendo mais acesso à saúde em São Paulo, e a gente tem mostrado isso, e o financiamento que tem viabilizado essa ampliação do acesso. Também pensando nos nossos serviços próprios, a gente não pode falar só em acesso sem pensar em qualidade. Então, nós estamos melhorando a gestão das nossas OS, implantando o DRG nos nossos serviços próprios. Fizemos adesão ao sistema SINHA da ANAP, para que a gente tenha uma gestão dos indicadores uniforme. Implantamos um núcleo de qualidade e segurança do paciente para toda a rede SUS do Estado. Implantamos agora, estamos em fase de implantação do AGH-USE, para que a gente tenha uma uniformidade nas informações, e fizemos um fortalecimento da ouvidoria do SUS, inclusive as pessoas estão começando a receber as pesquisas de satisfação pelo WhatsApp. Então, se foi atendido no SUS, recebe a sua pesquisa no WhatsApp. Para ter uma ideia, nós estamos despendendo algo em torno de 1,4 bilhões em novas unidades, isso daqui vinculado à regionalização. Então, onde nós encontramos aqueles vazios assistenciais, nós vimos a necessidade de construir novas unidades, e estamos já trabalhando em todas essas unidades que estão aqui. Hoje, inclusive, recebi a licitação do AMI Marília e o AMI Presidente Venceslau. Então, as duas licitações foram abertas hoje, inclusive. Importante também trazer aqui o nosso programa de formação do SUS. Então, hoje nós temos 720 programas de residência em 66 instituições de ensino e saúde, o que dá 6.500 bolsas ativas, formando 2.500 médicos por ano, né? Isso também 283 milhões de recurso estadual. Eu acho que esse é um grande avanço para o SUS, né? E nós temos contribuído bastante com a formação médica no país. Então, nesse caso, por conta da senhora ter perdido bastante peso, seria indicado a gente fazer alguns exames de sangue, que a gente pode colher aí na sua casa. Você não precisaria ir no posto. A senhora toparia? Sim, topo, sim. Eu gostei muito, muito mesmo. Me trataram muito bem, um ótimo médico, muito bom mesmo. Conversamos, eu contei tudo como aconteceu, né? Depois eu melhorei
Eu gostei muito. Eu acho melhor aqui na minha casa, que parece que a gente fica mais à vontade, né? Então eu prefiro que venha aqui, eu gosto muito. E esse é o nosso programa de transformação digital no SUS, programa de saúde digital, em parceria também com o Ministério da Saúde. Nós temos o Teleatenção Primária de Saúde, que é uma parceria também com COSEMES e municípios, o Tele-UTI, para melhorar os processos, protocolos das UTIs, o AME, né, que é o Ambulatório Médico de Especialidades, e o TeleSAP, que é para os privados de liberdade. Então, nós já estamos aí com mais de 53 mil atendimentos nessa modalidade. Entrando no programa Agora Tem Especialistas, São Paulo foi um dos primeiros estados a aderir. Por conta dessa nossa capilaridade na rede própria, nós somos hoje o estado que mais produz OCI do país, né? Então, a gente está produzindo cerca de 38% do total de OCIs do país. Nós entendemos assim que o recurso que está disponível é um recurso limitado para o Brasil como um todo, mas nós gostamos de dinheiro, então estamos aqui executando as nossas OCIs com muita diligência. E, por fim, colocar aqui os nossos desafios, eu acho que para um SUS ainda mais resolutivo, questão da organização da linha de cuidado. Então, não só as OCIs são um excelente início, né? Mas também a gente precisa integrar atenção básica, especializada, reabilitação, realmente focar no cuidado centrado no paciente, né? E não no cuidado centrado no serviço, medir a questão dos desfechos e valor, até o senhor colocou isso hoje na abertura, que eu achei bem interessante, fortalecer a APS como uma porta de entrada mais resolutiva. Então, aqui a gente dá um exemplo, no programa que a gente está fazendo de teleatenção primária, as UBSs passam de 40% para 89% de resolutividade depois da adesão do programa. Então, a gente entende que a APS pode ser, sim, mais resolutiva, mas precisa ter qualificação para isso. Integrar os sistemas de informação, e aí o RNDS também, do Ministério da Saúde, está fazendo um trabalho importante nesse sentido, a secretária Nistela. E financiar por desempenho e resultados. Acredito, sim, que a forma que o bundle, né, ou a forma de pacotes, é uma forma interessante, mas a gente precisa avançar nessas discussões de financiamento, porque, sim, o financiamento direciona qualidade e direciona volume de atendimento, que é muito importante também para o nosso SUS ser cada dia mais resolutivo. Muito obrigada. Muito, muito bom. Acho que é interessante que você aborda todos os pontos que a gente colocou aqui também, né? Eu acho que essa parte eu tenho, quando a pessoa fala em fee for service, eu acho que o nosso grande problema é quando a gente não mede desfecho. Porque o fee for service ele estimula a tratar muito. O capitation, se você não tomar cuidado, ele te estimula a tratar de menos. E se você não mede, você não sabe se a pessoa está tratando bem ou não. Então, esse é o problema. Porque se você tivesse um fee for service, que você soubesse quem é o prestador que entrega o melhor por um custo adequado, você poderia simplesmente multiplicar esse prestador e substituir os que são ineficientes, né? Porque a gente tem uma coisa que eu falo que é uma coisa mais difícil de falar, que é o seguinte: você nunca vai ter um programa eficiente se você preserva os ineficientes. Quando você faz isso, você faz esse corporativismo. Você tem que ter alguma forma de tirar os ineficientes. Você pode dar uma chance para eles de melhorar, se estimula, se ajuda, dá suporte, mas senão você tem que tentar desviar para quem é mais eficiente, né? Então, esse trabalho é fantástico. E Mozart, naturalmente, você vai fechar a mesa e aí você segue falando. Bom dia. Agora, não, ligou. Boa tarde aí o nosso ministro Taixe, a Angélica, da Sociedade de Hospitais de São Paulo, os filantrópicos. Priscila, eu estive com ela semana passada em São Paulo. Luciana, o Daniel aqui, que é um grande parceiro aqui do Sorano. O Daniel esse aí eu queria levar para Brasília, mas o Daniel Sorano não libera nem o Eduardo Paes.
Isso aí é uma figura muito especial, muito bom gestor, muito qualificado, iria nos ajudar muito. Primeiro, colocar o desafio que é, né? E aí, com muita tranquilidade, né? Eu acho que essa questão da esquerda, né? Primeiro que nós temos que olhar o Deng Xiaoping, né? Quando chegou lá em 1970 e pouco, que a China recuperou Hong Kong, e ele foi lá em Hong Kong e viu como eram os clusters da economia e dialogou com os princípios da China, do duro e do mole na economia, e entendeu que o que é duro é do Estado e o que é mole é do privado, para efeito de compreensão, e tem livro escrito sobre o que é que isso significa. Quem está com a discussão sobre o que é o papel da esquerda no mundo novo e a condição de estabelecer o diálogo do público e do privado, tem que saber o que eles estão fazendo, e não é à toa onde eles estão. Né? Então, tem que entender quem é que come o rato sem querer saber qual é a cor do gato. Né? E, obviamente, que isso, para nós, é muito claro. Nós não temos nenhum tipo de preconceito nem anticorpo com o setor privado. Pelo contrário, nós queremos potencializar aquilo que tem de inovador, disruptivo, qualificado, diferenciado e práticas de governança e gestão adequadas que nós possamos trazer para o setor público e colocar a serviço da melhor oferta assistencial e da capacidade, inclusive, de produzir resultado. E isso é algo que é muito caro, rico para a gestão pública. Nós precisamos superar o desafio histórico, inclusive, daquilo que condicionou os processos assistenciais do SUS e, obviamente, do sistema público brasileiro em relação ao resultado, partindo do pressuposto que nós temos uma questão que é da sociedade brasileira, e é um debate que nós temos que entender em relação às políticas de austeridade e à política fiscal. Afinal de contas, nós temos um debate na sociedade que é muito concreto em relação à orçamentação do sistema público. Nós gastamos menos de $1.000 com saúde. Se o Papa é argentino, Deus é brasileiro, por conta do SUS. Quando o chileno gasta $1.100, quando os argentinos, mesmo na crise, gastam $800, quando os americanos razoadamente gastam $16.000, quando os ingleses gastam 3.000 libras esterlinas, quando os espanhóis gastam em torno de 1.700 a 1.900 euros, os alemães mais de 2.000, os franceses mais de 2.000. E esse é um debate que nós temos que discutir em relação a um país que, com todos os componentes do debate, mas do frame dos processos da austeridade fiscal, gastou e pagou R$970 bilhões com juros no ano passado. E que qualquer debate que você vai fazer de discussão sobre gasto social tem toda uma condicionante sobre desperdício e, obviamente, ausência de controle, o que não é verdade no âmbito do SUS, apesar de que nós precisamos melhorar muito os nossos mecanismos de eficiência e de controle. E a atenção especializada, por todo o contingente que ela representa, da necessidade, inclusive, de ter uma equação que é muito complexa. Eu tive a oportunidade de criar e construir e formular o programa Mais Médicos. E era um programa fundamental para garantir acesso na atenção básica. E nós tínhamos uma equação na formação de médico brasileira até o início dos anos 2000, da década de 2010, que era insuficiente. Agora, também é o outro lado da moeda, porque o Brasil, os controles são ruins, a quantidade de proliferação de faculdade de medicina, que agora o Ministério da Educação está fazendo um esforço no sentido de mencionar e qualificar isso aí. De toda maneira, nada chega perto da equação da atenção especializada. E é por isso que eu estou há 7 meses contando com o beneplácito da minha família, praticamente sem ir na minha casa no Recife, andando nesse país. Porque você precisa estar de segunda a quinta, pelo menos, em Brasília, administrando a gestão e fazendo os processos de monitoramento. E tem para conhecer o país, para entender essa equação, que é muito complexa e difícil. E o arranjo federativo brasileiro não é para amador. E o componente político, e o processo de qualidade, e os mecanismos de indicador, de performance, que são relativamente abolidos, para entender como é que nós vamos formatar e construir essa intervenção, entendendo que precisamos fazer essa articulação e compreender, inclusive, os processos de organização em relação à modelagem de financiamento, que, por exemplo, essa modelagem de financiamento do processo que o SUS gera, o setor público gera, e o setor privado, uma geração de tributos imensa. O dinheiro está dentro do ciclo produtivo, do arranjo produtivo da área hospitalar e da área especializada brasileira. E o que nós propusemos para o Ministério da Fazenda, e durante 2 meses um debate muito intenso, e conseguimos colocar R$2 bilhões por ano até 2030, R$10 bilhões adicionais
além daquilo que está previsto na emenda constitucional 29 e na emenda constitucional 85, para discutir aqueles recursos que o setor produtivo estabelece e, obviamente, o que nós estamos fazendo é uma inversão do aperto de botão. Em vez de um botão que sai do fundo a fundo federal, municipal, estadual para o prestador, é o arranjo produtivo que deixa de apertar um botão para o Ministério da Fazenda. Só que isso aí desprogramou o software do sistema. Ele está assim, ó. É secretaria estadual, é municipal, é hospital, é plano de saúde. Você entendeu o que é que vocês fizeram? Obviamente, um arcabouço normativo denso pela nossa herança cartorial, são 50 e tantos atos normativos infralegais, mas as pessoas também não se dispõem sequer a ler para entender. E, obviamente, a gente chega fazendo aí o esforço violento de convencer, mostrar, de chegar no hospital e o contador, já li 3 vezes, é impossível a gente participar. E a gente gasta o latim lá 1h30 e o cara sai com 700 mil reais por mês. Ah, entendi agora. Mas fui na Secretaria Estadual, não sei o que é isso não, vai lá no Ministério. É muito complicado. Isso eu ouvi no país inteiro. Então, e é um desperdício, porque é como se você estivesse colocando 2 bilhões a mais de teto máximo, só que o aperto do botão é de trás para frente. Porque você vai fazer a programação de oferta da matriz de cálculo dentro da capacidade instalada, fazendo um debate com o prestador, que é potencializando as possibilidades dele, sem nenhum tipo de obrigatoriedade, nem sequer de impor aquilo que a gente convencionou chamar carne de pescoço, ou aquilo que é mais oneroso, porque nós sabemos das diferenças do processo de financiamento do SUS da nossa herança inampiana. E óbvio que eu entendo que o processo de financiamento, através de procedimento, ele é complexo, mas ele também não consegue desplugar do modelo do arranjo produtivo do financiamento do grande operador da atenção especializada, que são as médicas e os médicos brasileiros, e no mundo inteiro. E aquilo ali tem um FII e tem um taxímetro rodando, e uma compreensão do que é que significa para produzir. Quando você tem vaso comunicante importante, o setor público e privado com um arranjo produtivo e uma matriz de custo, o setor privado que é 6, 7 vezes maior do que o do público, porque roda 5,7% do PIB dentro do privado, e do out of pocket familiar, e 3,5% do público. E 91% das médicas e médicos brasileiros têm vaso comunicante público-privado. E em algumas especialidades, como a radioterapia, como a física médica, como a cabeça e pescoço e uma série de outros, são os mesmos que estão num caidor. Tem 470 radioterapeutas no Brasil. Aí eu fui ver a performance das máquinas de radioterapia. 12 milhões de reais, 4 milhões de reais um banco, e fomos discutir como é que funciona. Os piores indicadores são os públicos. Por quê? Fazem menos de 500 pacientes por ano. Porque o modelo remuneratório para os mesmos médicos que estão lá e cá, aqui é fixo, ali tem um bundle e tem um FII. Ele vai trabalhar mais aonde? Onde, obviamente, tem incentivo de produção. Ou nós revemos isso aí para algumas especialidades, ou não tem jeito. Você não vai fazer o cara fazer uma opção, só se ele for de uma ordem franciscana, né, para dizer, não, eu vou optar por ganhar menos. Ele vai rodar onde está remunerando melhor. Então, essa possibilidade que nós temos que discutir, e ela é muito complexa, porque envolve toda a discussão de equipamento, de estruturação, precisamos ver como é que a gente coloca. Agora, acho que são desafios importantes para poder chegarmos a ter uma mediação com a possibilidade de remuneração que possa chegar perto de algumas questões. Nós estamos trabalhando nisso em alguns setores. Você tem um ticket médio de radioterapia brasileira que é entre 11 a 13 mil no privado e entre 4.163 no público, com 5.600 de mama, que é 20% do uso de uma máquina. E você não ia convencer o privado nunca. Ele prefere deixar fechar 3 horas da tarde do que abrir. Nós estamos agora querendo discutir. Fizemos um FII de 30% para quem performa mais, estamos colocando 30% para quem trazer do privado. Estamos discutindo FIIs do BNDES com carência de 12 meses, juro de 1% ao mês para o privado que vier vir, porque aí ele sobe a remuneração dele. Discutir modalidade de incentivo, PRONON vinculado a isso, renúncia fiscal. Ou seja, nós vamos subir o ticket médio de maneira indireta e acessória, jogando o jogo que, obviamente, o sistema e um arranjo produtivo estabelece para financiar, inclusive, o reequipamento desse parque tecnológico privado, que tem problema com o leasing dessas máquinas. E queremos fazer isso também discutindo outras parcerias com o setor hospitalar. Nós precisamos fazer um debate com a indústria farmacêutica, que é uma fronteira da droga de alto custo no mundo inteiro. E aí é duela quem duela no capitalismo rasgado. Nós precisamos fazer um pool de compra de medicamentos de alto custo nesse país, entre público e privado.
e aumentar a musculatura do debate para quebrar com o pipeline de patente da indústria farmacêutica. Eles têm a patente, nós temos o mercado. E dose paciente é única. Porque se a gente vai o público com um pedaço e cada privado fragmentado, você está quebrando uma regra clara do capitalismo, que é escala e força de poder de compra. E isso tem que ser discutido. Por que a gente não pode fazer uma ata nacional e adesão de todo mundo para comprar droga igual? E discutir, vamos aqui, o mercado brasileiro é esse. Isso vai ter impacto no centro de custo também das operadoras e dos hospitais privados, porque esse ticket médio maior é diluído para a prestação que se paga nas apólices. Agora, isso aí é quebrar muita coisa que, obviamente, historicamente, é impensável. E que tem muita gente se beneficiando com isso. Então, o programa Agora ele vem com a condição de fazer muitos debates. Porque o que eu estou vendo é muito desarrazoado. Muito desarrazoado. E a grande verdade é não ter muitas verdades. E a grande condição de acertar é dialogar, entender, ouvir, compreender e fazer a diferença e o novo com todo mundo e com as expertises construídas que se somam ao nosso entendimento. Então, precisava colocar isso aqui, até porque esse fórum tem essa capacidade de fazer esse debate, que nós estamos querendo fazer isso. Às vezes tem gente do privado que é mais conservador do que nós da esquerda. Pasmem. E até um dos governos mais de centro que também nem compreendem a maneira disruptiva que a gente está fazendo. Também pasmem. Então, estamos à disposição do debate e da construção processual. Ou então é uma mesa para lá de rica. Então é o mínimo que eu posso falar dessa mesa. Mas eu acho que como eu falei, eu acho que esse é um ponto de partida para uma coisa realmente transformadora, sabe? Porque você, por mais que se respeite as necessidades maiores de um segmento, você tratar o país como um todo, você começar a buscar soluções que integram as partes que estão hoje no país. Tem uma parte que pode ter alguma coisa sobrando, uma discussão mais sofisticada do financiamento, uma discussão do desfecho, do cuidado. Eu acho que a gente entrou numa nova fase da saúde do país. Eu acho que a gente está trabalhando agora uma discussão muito mais complexa, que é absolutamente necessária para resolver um problema tão complexo que é o sistema de saúde e entregar uma saúde melhor para a sociedade. Então, eu agradeço demais a presença de vocês. A discussão foi fantástica e que o que eu sempre torço é que a gente, escutando uns aos outros, que a gente sempre saia daqui com a capacidade de escolher e definir ações melhor do que quando a gente entrou. Então, um abraço para todo mundo e obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Obrigado.